Boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui conosco nesse webinar que estamos chamando de Gestão para a Transformação, a Qualidade Expandida. Hoje temos a honra de ter nosso convidado, Jorge Cajazeira. Esse é um webinar que deveria ter acontecido em novembro, no mês da qualidade. Na verdade, ele, de fato, começou, né, a acontecer, só que aí tivemos alguns problemas técnicos, né, que fugiram ao nosso alcance, então nós tivemos que interrompê-lo na época e achamos justo para quem estava conosco e aos outros interessados agora, se a gente não retomasse. Então, já iniciando, Jorge, obrigado por ter aceito esse novo convite, abrir uma nova janela para nós e é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, hein, Jorge. Não, obrigado a vocês, cara. É sempre uma honra estar aqui com vocês. É um debate sempre em altíssimo nível, estimulante intelectualmente. Então, é sempre muito bacana. Não, legal. Então, vamos começar aqui. Eu queria começar, antes de tudo, agradecendo a quem nos dá suporte, aos patrocinadores, né, o apoio educacional, né, da FEComércio do Rio Grande do Sul, SESC, SENAC, aos nossos apoios institucionais, né, que são nossos braços nos estados, o Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo, o MS Competitivo, a União Brasileira para a Qualidade, a UBQ de Minas, o Movimento Catarinense pela Excelência, Excelência Santa Catarina, e a ABQ, que é a Associação Brasileira da Qualidade, inclusive o Basílio Daguinho está conosco aqui. Agradeço bastante sempre a divulgação e apoio. Bom, meu nome é Ronald Dausch, me conhece por Dausch, eu sou engenheiro de formação, atuei na Siemens por muitos anos, né? Tenho também uma formação profissional em finanças, inovação e processo e coordeno a FNQ desde 2019 com muito orgulho. A FNQ fez 32 anos, né, ano passado. A gente trata preponderantemente de gestão, né? Embora nós nos chamemos de FNQ, né? O que já é de qualidade de gestão, gestão para resultados. E o nosso principal, vamos dizer assim, o carro-chefe da nossa atuação é o modelo que nós temos, o modelo de excelência de gestão, a gente chama de MEG, que está agora na sua 22ª edição, recém-lançado, ou seja, quem não conhece o MEG na 22ª edição, eu os convido então para fazer uma capacitação, é um modelo já que inclui uma série de outros temas mais novos, o próprio Jorge vai falar sobre isso, e com esse modelo a gente pratica nas organizações, independente se são pequenas, grandes, se são universidades, particulares, e a gente aplica um processo de diagnóstico e, em função dos resultados, a gente apoia essas organizações a melhorarem os seus processos. Temos também um prêmio Melhor em Gestão, que acontece todo ano para aquelas empresas se interessarem, né, a ter uma avaliação de como é que está seu grau de maturidade. E temos vários cursos abertos, também cursos em company, né, que a gente realiza dentro das empresas em função, né, dos vários temas que nós temos. Quem tiver interesse nessa capacitação, outras informações, a gente tem nosso site, né? A Patrícia vai colocar o nosso site, o endereço no chat, para quem tiver interesse em navegar um pouco mais. E gostaríamos muito que vocês, né, fossem nossos filiados, né? A nossa base de filiados é muito importante, porque com isso a gente tem, né, uma possibilidade de, né, conhecimento e de troca de informações. Bom, eu queria agora apresentar o Jorge, antecipadamente, já vou pedir desculpas, tá, Cajazeira, que eu tive que reduzir um pouco, senão a gente comeria praticamente o webinar inteiro falando da tua riquíssima experiência, né? Interessantíssima, então eu vou colocar em highlights, em bullets. O Jorge, ele é formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal da Bahia, ele possui mestrado e doutorado pela Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Trabalhou por 30 anos na Suzano Papel e Celulose. Então, toda essa experiência da área privada ele vem dessa fase, onde ele exerceu a função de diretor de assuntos institucionais e certificações. Ele tem uma larga experiência internacional, né? Ele implantou gestão para a qualidade na Argentina, nos Estados Unidos, Suíça, China, e foi o primeiro brasileiro a presidir um comitê internacional da ISO
ele liderou a criação da norma ISO 26000, de responsabilidade social. No campo da sustentabilidade, ele foi responsável pela criação do Comitê Técnico da ISO Sustainable Processes for Wood and Wood-Based Products, além de participar no subcomitê 1 da série de normas 14.000, todos conhecem, de gestão ambiental. Desde 2021, ele é dos sócios dos co-chairs da ISO, TMB, SAG e ESG. É um grupo estratégico que visa nortear os caminhos da ISO no campo, né, do ESG. Hoje o Cajazeira responde pela articulação internacional da BNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, com foco na estratégia de defesa dos interesses brasileiros na ISO. Super importante termos uma pessoa lá, né, orientando, né, os trabalhos, e o Cajazeiro tem essa função que é bem interessante. Em 2022, assumiu a cadeira do Conselho Técnico da ISO, Technical Management Board, sendo os 15 representantes mundiais. Trabalha atualmente como professor da Universidade Estadual de Feira de Santana e tendo sido aprovado por um concurso público. Além disso, ele atua como consultor em empresas do segmento de mineração, que vocês viram que é o histórico dele, agronegócio, sempre com foco na sustentabilidade e na gestão do relacionamento institucional. Ele é vice-presidente do Conselho de Sustentabilidade da FIEB, membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado da Bahia, chamado de CEPRAM, e da Academia Brasileira da Qualidade. Então, vocês podem imaginar que fica super, super honrados e ansiosos em ter alguém conosco, o Jorge, com tamanha experiência e tamanha diversidade de atuações na área privada, acadêmica, internacional, nesses fóruns todos. Então, de novo, em nome de todos que estão participando aqui, obrigado aí por ter aceito o convite, Jorge. Obrigado a você mais uma vez, cara. Enorme prazer retornar à casa, né? Essa aqui é a nossa Uhum. casa. Bom, queria começar o papo com você, Jorge. Gostaria que você falasse um pouco, antes de falar do tema principal, qualidade expandida, o que que é qualidade hoje, mas a gente tem percebido uma série de mudanças, né, comportamentos, tecnologias novas, né, vamos assim, é, né, sendo aplicadas, né, vamos assim, visivelmente, né, transparentemente, mas algumas não, algumas são imperceptíveis. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, do que está acontecendo atualmente em termos né, de alterações, de novas tecnologias que podem, né, e devem mudar todo esse conceito da qualidade antes que a gente comece realmente a falar sobre isso, porque a gente ter consciência do que está acontecendo fica mais fácil a gente também entender como ele tem que se comportar, como é que tem que se, né, adaptar, prevenir. Então, se você pudesse falar um pouco desses movimentos, né, às vezes não tangíveis, seria legal para a gente. Vamos lá. Dentro do TBB da ISO, onde essas discussões estão altamente efervescentes, né, você percebe três grandes preocupações, eu diria assim. Uma preocupação está ligada, evidentemente, às discussões das mudanças climáticas. Né? Toda a ISO, recentemente, né, tomou uma decisão que qualquer norma de certificação de MS, na ISO chama-se MSS, Management Standard System, que são as normas terminadas em 1, né? 45.001, 9.001, 37.001, tudo que é terminado em 1 é chamada de MSS. Toda MSS agora, por exemplo, tem que ter um requisito, né, chamado a empresa tem que entender quais são os impactos que tem as mudanças climáticas, ou melhor, quais os impactos que a empresa tem nas mudanças climáticas e mitigá-las. Qualquer que seja ela, mesmo que seja uma norma de qualidade, ou mesmo que seja uma norma de segurança alimentar, caso da 22.000, qualquer uma dessas normas tem que ter requisitos ligados a mudanças climáticas, né? Esse é um eixo altamente preocupante no ambiente. A ISO tem um documento chamado London Declaration, onde tem lá toda uma série de compromissos ambientais, etc. Viu, Cajazê, tem pessoas que se recusam a admitir que há mudanças climáticas. Dizem que isso aconteceu sempre na história, né, do planeta, altos e baixos. É impressionante a negação que existe de várias pessoas, né?
Mas discussão, essa é uma questão interessante. Essa discussão existe, tá certo? Mesmo no nível científico, mas vamos deixá-la de lado. O fato é que Não, não, essa só preocupação, curiosidade. né? Só que essa preocupação é real, tá certo? Ainda que a temperatura esteja aumentando por questões humanas ou não, que é uma discussão, está aumentando. Isso ninguém está discutindo Os mais, tá certo? efeitos vão Então, ser claros. Aham. vamos ser claros, tá certo? Então, bom, um outro ponto central na discussão, né? E aí é tecnológico, né? E isso o Anísio está discutindo no TMB como fazê-lo, como que as normas podem ser aplicadas em robôs. Imagina uma operação totalmente robotizada, agora então regida por inteligência artificial, né? Aqui na Bahia vai inaugurar uma fábrica da de fábrica de automóveis chineses totalmente robotizada, né? Uhum. Bom, as normas de qualidade, né, as normas técnicas de qualidade, de padrões tal, vão ter que estar aplicadas como, né? Então, isso é chamado de Smart Standards, né? São as Uhum. normas que vão ter que ser transformadas em linguagem de máquina, né? Uhum. E É. é interessante esse troço, né? É uma discussão. Recentemente, né, teve uma discussão na reunião passada que foi no Canadá, tem um mês, né? Uma discussão que aparentemente é completamente abilolada, o ponto decimal, né? Uhum. Metade do mundo usa vírgula, mil, né? 1,00,00, como no Brasil, escreve assim, né? 1,000,000,00. É. Os americanos usam 1,000,000,00, né? Uhum. E a norma da ISO são, as normas do decimais, tal, são todas normas europeias, elas são tudo 1,000,000,00, como é no Brasil, né? Uhum. Só que todos os pacotes internacionais de transações de internet, por exemplo, são feitos pela Microsoft, pela Google, etc. São padrões americanos, tá certo? Então, Uhum. tem todo um custo de transformação do ponto decimal de ponto para vírgula, né? Uhum. Então, os americanos querem mudar a norma para ponto. Imagina a confusão que isso dá, né, mundialmente. Então, aparentemente, essas informações são tranquilas, mas não são tranquilas, certo? Uhum. E o terceiro e último ponto são as pressões sociais, né? O Brasil, a BNT, recentemente lançou uma norma, criou uma norma dentro da ISO que está em fase de aprovação, por exemplo, prevenção contra a violência contra a mulher, né? Então, e aí vem toda uma discussão, mas por que só contra a mulher? Aí vem toda uma discussão social por trás disso, né? Algumas pessoas pensam que não, mas isso é contra todo mundo. Não, nós estamos falando Uhum. contra a mulher, né? São tantas por dia, e vem aqueles números que nos envergonham, né? Uhum. Como homens, etc. Enfim, eu diria para você que a questão do climate change, as questões das normas smart e as questões sociais, né? Elas têm Uhum. impactado muito a ISO e o TMB, sinceramente, fica um pouco sem saber como fazer, porque não é um campo que a ISO tem facilidade de atuar, Não. né? Não Uhum. é, né? Então, aí são essas preocupações atuais que eu posso te dizer, essas forças que estão interagindo no mundo da normalização, que sempre foi um mundo, né, fora as normas de gerenciamento, ligados à, à tecnologia, né, Uhum. a, a especificações, enfim, coisas que nós engenheiros conhecemos muito, você que veio da Siemens conhece com profundidade, mas quando se fala de pontos não tão engenheiráveis, as coisas são mais complicadas, né? Uhum. Não, legal. Se fala muito hoje como é que é, da quinta era da qualidade, né? Tem a ver com o que você falou? O que significa isso? Você tem lido aí bastante sobre isso. Essa é uma teoria que eu acho plenamente. A qualidade evolui. Uhum. Todos nós que estamos aqui assistindo esse bate-papo, que somos todos nós aqui, somos experts nessa história. Eu não vou, Uhum. como diria meu finado pai, ensinar padrinaço para vigário, né? Mas o fato é que pegar a história lá da administração, né? Vem lá os artesãos, né? A produção em massa, a qualidade vai acompanhando e passa da inspeção, né? Para a gestão
por processos e assim vai, né? Mas ela não é mais hoje suficiente, né? Uhum. Para Seis Sigma. Eu lembro que quando eu comecei a mexer com engenheiro de qualidade e tal, eu fazia conta no HP, eu achava aquilo, 41 CV, achava aquilo ali para mim era um verdadeiro orgasmo quando eu Uhum. consegui comprar um 41 CV na escola de engenharia. Meu Deus do céu, era um negócio, era alfanumérica, tal, tá certo? Hoje, qualquer estudante de engenharia que pega um mini tab aí, faz coisas muito mais Claro. complexas. E imagina agora com o Big Data, com é, é, a quantidade de informações, tá certo? Além do mais, as pressões sociais internacionais começaram a copiar os nossos modelos da qualidade, tá certo? O modelo do PDCA ele foi replicado, ele foi incorporado a 14001, né? Uhum. O modelo PDCA ele é tipicamente, bom, vamos chamar deminiano. Eu sei que tem lá a discussão que se foi do Stewart ou se foi o Deming. Não vamos entrar na, mas ele é tipicamente da qualidade, né? E Uhum. ele foi incorporado da 14001. Ou seja, diversas áreas do conhecimento incorporaram as ferramentas da qualidade e não nos devolveram. Tá certo? Quer dizer, Entendi. então, agora a qualidade, com toda a legitimidade, começa a dizer, não, mas calma aí, por que não pensar em um modelo chamado de qualidade expandida? Isso, a discussão também está na ISO, de se fazer um supercomitê, né? Uhum. Um supercomitê seria um comitê de gestão, e aí você teria lá, né, subcomitê um, meio ambiente, subcomitê 2, qualidade, subcomitê 3, saúde e segurança, 4, social, e assim vai. Isso tudo integrado. E esse subcomitê, por que não dizer que seria a famosa qualidade expandida? Né? Até a ISO está discutindo isso, e eu acho que isso Entendi. seria a incorporação de todas as ferramentas que nos foram, vamos dizer assim, surrupiadas, né? Uhum. Incorporada no linguajar que não era, que a área social, no começo da história da administração, sempre foi dominada pela psicologia, né? pelo pessoal de recursos humanos, nunca foi coisa de engenheiros. Né? E começaram a usar essa linguagem, né? Do PDCA, da melhoria contínua, né? Da gestão por processos, que é uma linguagem tipicamente dos engenheiros, né? Da qualidade. As coisas de engenheiros da qualidade. Então, eu acho que está na hora de realmente se reconhecer que existe que a qualidade, esse conceito foi expandida, e o tal da qualidade estrito sensu, onde Uhum. incorpora todas as vertentes do modelo gerencial, coisa que o MEG, né, ao longo do tempo, desde o primórdios dagniniano até hoje, aos tempos do Dasha. Então, olha só, eu acho que estamos chegando no momento que estão reconhecendo que todos os esforços dos nossos desde a história da fundação até hoje, estão virando realidade. Esse conceito de qualidade expandida. Queria voltar bastante agora, falar sobre. Você falou em várias normas ISO, citou números aí. É, por que que elas foram criadas? Quando foram criadas as primeiras? Né? Qual foi a necessidade, né, né, de desenvolver normas para N temas, setores, processos? Essa é uma pergunta. E do outro lado, é uma pergunta meio capciosa, que é o seguinte: a gente vê muitos gestores, CEOs, né, achando que essas normas ISO, qualquer norma ISO, é uma coisa muito distante, técnica, né? Que amarra muito. Então, minha pergunta, o que que eu poderia dizer para, né, gestores, CEOs, sobre a importância de ter normas que, sem normas que você comentou, né, não só muitas coisas não funcionariam, mas agora questões mais, como você falou, de ética, diversidade e vários outros temas, né, são de alguma forma, vamos dizer assim, regulados ou assim, limitados dentro do que seria o correto. Talvez, acho que tem esses dois lados. Como é que apareceram as normas ISO e como é que, né, porque as pessoas que atuam, né, com as normas da área da qualidade, etc., elas sabem da importância, estudam, mas tem todo um grupo gerencial não ligado à qualidade que tem dificuldade em entender a importância. Talvez se puder falar esses dois aspectos, acho que é legal. Legal, bem perguntado. Existe um equívoco grande de achar que as normas começaram com a engenharia. Não Ah, é tá. verdade. As normas começaram com a ética. Né? As primeiras Hum, normas eram normas éticas. Está na Bíblia isso, viu? é? O peso justo é
a satisfação do Senhor, né? Então, Legal. você tinha necessidade de comparações, né? E para que você não surrupiasse nas trocas, quando se começou a ter sistema de trocas. Então, as normas começaram a existir para poder medir se você não estava roubando o outro, né? Na verdade, é essa, no fundo, uma Interessante, aham. preocupação ética, né? Aham. Aquela clássica história do Eureka, 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 na verdade, é porque o rei mandou matar o Arquimedes porque se ele não soubesse se a coroa tinha, se o cara que fez a coroa tinha misturado prata com ouro, Aham. né? E aí que ele deita na tina lá, esse água que transborda, tal do impulso de Arquimedes, e gerou o primeiro ensaio técnico, né? Entendi Surge da história. de uma questão ética, de uma questão ética. Saber se o Uhum. cara que fez o armeiro lá, fez a coroa, tinha roubado ele ou não tinha roubado. Uhum. Inicialmente, isso, os senhores deviam saber, isso foi sempre associado aos reis, aos chefes, aos grandes, aos supremos mestres, tá certo? Então, uma polegada, uma braça, né? Tudo isso aí é ligado lá ao cetro do imperador, do rei Luís Tal, da, o tamanho de uma braça. Uma polegada equivale a tal parte de tal rei. É. Então, as medidas, o pé real, tá certo? Todas elas, aí já assim com a intenção de medições de engenharia, né? Se não tivessem normas, não teria comércio, né? Uhum. Não É. existiria comércio, né? Como é que você. Para pensar, com a ISO 9000, sem a ISO 9000 não teria globalização. Né? Isso foi tese de meu doutorado. Ah, bacana, O, hein? o, para pensar, como é que você tem senioridade, vai lembrar que quando você começou como engenheiro de qualidade, se você for isso, Uhum. existia uma coisa chamada inspeção. Né? Então, o meu amigo Francisco Uras mesmo, ele correu o mundo fazendo inspeções de tubulações no exterior. Né? Ele ia lá ver se fabricou nas dimensões e voltava para o Brasil, aprovava tal. Agora, você imagina uma escova de dentes dessas que tem vibração para poder tirar tártaro e tal, que é montada aí em São Paulo, é feita em 15 países. Tá certo? A lógica é fazer onde é mais barato, né? Claro. Já que a logística, o custo de logística foi quase para zero, né? Nessa Uhum. estratégia toda. Você imagina, então, quanto seria de inspeção se você não terceirizasse a inspeção? Né? Claro. A ISO 9000, ela terceirizou a inspeção, né? Uhum. E assim viabilizou toda a produção remota. A China não teria sido a China se não tivesse ISO 9000, tá certo? Tanto é que a China hoje tem quase que é o país que mais cresce em comitês dentro da ISO. Né? É o Olha país que só. mais briga para chefiar comitês, porque vê a importância disso, e quem chefia faz os padrões do seu interesse, Claro, né? do setor, é. No setor. Vou te dar um exemplo que para poder você, os nossos ouvintes aqui, não tem Uhum. mais ouvinte é no tempo da rádio, né? Os É, nossos não, colegas participante. participantes. É porque quando eu vou à Fonte Nova, eu gosto muito de futebol, eu levo um radinho de pilha, eu não consigo assistir um jogo sem ouvir um Ah, radinho, né? Então a Vale do Rio Doce faz parte do comitê de. Agora é só Vale, na época chamava Vale do Rio Doce, né? Do uhum. comitê de minérios da ISO e da BNT. Né? Aliás, a representante do Brasil na ISO é da Vale. E houve uma proposta chinesa, tá certo, de ajustar a quantidade da medida de umidade, né? Dos pellets de exportação Uhum. de minério. Não me engano, passar de 8% para 9%, ou era de 9% para 10%, não estou lembrado do detalhe da discussão. Isso com base técnica, com explicações técnicas. Bom, quando a Vale vende para a China, por exemplo, certo? Quando ela embarca um navio cargueiro cheio de pellets, ela abate do preço a umidade. Né? Claro. Se você aumenta 1% da umidade, ele vai reduzir 1% do faturamento da Vale, cara.
Nossa. Aham. Então, a desatenção de as normas, certo? Pode levar a um prejuízo desse tamanho. O Brasil não tem representantes no comitê de cacau da ISO, né? Eu Não sou tem. baiano, tá certo? Estão vendo a novela Caramba. aí. As regras são todas feitas por suíços, tá certo? Uhum. Então, quem é que ganha dinheiro com cacau? Então, esses Pô, são alguns alertas, né? Desculpa. todo- Não, não, assim, a mensagem que eu passaria, todo business, né, que você cuida, ou tua empresa, se falar para o CEO, ela depende, só acontece graças, né, a normas, né? Então, acho que essa, E bobeou, meu amigo, velho. Você leva um prejuízo que você não sabe sabendo de onde é que nem de onde é que veio, tá certo? com certeza. Não, fantástico. Deixa eu botar, você falou que se está, como é que é um super comitê, o que que você comentou lá que você está criando uma preocupação, não sei, Não é maior preocupação, de... é uma proposta concreta, a proposta da Dinamarca, a Hum. criação de um supercomitê de gestão. É, Porque assim, o onde, Manuel Frederico faz uma pergunta, não sei se teria a ver com isso, mas ele comenta assim: é, se o mercado exige certas preocupações, qualidade, meio ambiente, social, etc., qual que seria uma dificuldade da ISO em fazer uma norma única? Tem lógica? por causa dos interesses que tem específicos, tá certo? Uhum, É, é evidente que norma é dinheiro. Estamos falando de economias poderosas que estão lá para poder defender seus interesses, tá certo? uhum, uhum, Então, se você, é, por exemplo, 22.000, que é segurança alimentar, né? É uma uhum. norma disputadíssima. Tem gente lá o comitê deles lá se matam, tá certo? É, Porque uhum, essas regras daí, né? Você imagina, você mexe aí nas regras de alimentação do mundo, exportação de carne, né? Quantidade de hormônios, enfim, toda essa. Isso aí vale milhões, certo? Então, essa preocupação existe. Então, você vai falar norma de gerenciamento? É lógico que deveria ter uma só. Evidentemente, você podia colocando, mas quem é, coordena o comitê 14.001, por exemplo, são os ingleses, já 45.001, aí tem um cara também são os ingleses, mas vamos pegar lá, os suecos dominam grande parte da área ambiental, né? E cada um tem sua estratégia de negócio vinculada àquele comitê. Ninguém quer abrir mão, tá certo? Então, o Brasil domina, por exemplo, a ESG. Você acha que nós vamos querer abrir mão de liderar o comitê assim facilmente? não. Então, esse acordo que está começando a rolar agora, a proposta da Dinamarca no TMB está sendo discutida, mas é uma discussão tensa, viu? Não é uma discussão Uhum. fácil. Tem uma pergunta do Dagnino, achei bem interessante. Grande Dagnino, Ele, comandante é, Dagnino. o comandante Dagnino está aqui conosco sempre. Eu diria assim, não me lembro uma vez que não tenha participado de um webinar aí conosco. Obrigado pela presença sempre aí, Dagnino. Ele pergunta o seguinte: face a sua grande importância, as normas técnicas de interesse geral não deveriam ser gratuitas de forma que elas fossem amplamente mais disseminadas? A questão da gratuitidade ela é uma questão extremamente importante. O Dag, deixa eu fazer um comentário só. Ronald, me desculpe fazer uma analogia. Não, a ideia é bater um papo solto aqui. Bateu meu amigo o Dagnino. O Dagnino, quando eu era engenheiro júnior B, né, na Bahia Sul, que depois virou Suzano, né, Uhum, ele foi fazer lá eu liguei para ele a pedido do meu presidente, na época, o Murilo Passos, que depois até presidiu a fundação, foi membro honorário, não sei lá, nem lembro mais. O Murilo me pediu para montar um curso de FNQ, né? Na época de uhum, PNQ, eles falaram, faz um curso de uhum, PNQ, uhum, e falava assim, né? Aí eu liguei para o Dagnino, aliás, eu já fui lá na fundação, era no centro de São Paulo, lá falar com o Dagnino lá, estava lá ele virou, estava ele e o finado Carlos Martins. Aí ele disse para mim assim, mas não pode ser para uma empresa só, a fundação não pode fazer um curso para uma empresa só. Tem que ser para várias. Aí eu tivemos que chamar a Aracruz, que da época era concorrente, hoje em dia é empresa, para uhum, fazer uma poder coisa fazer. transversal, né? Então, a primeira pessoa a quem eu conversei sobre MEG na minha vida foi o lendário Dagnino, comandante Dagnino, que, como meu pai, era um oficial também de Marinha, né?
Aham, Dito essa saudação ao Dagnino, tá certo? Vamos aqui. O Dagnino, o problema é o seguinte: ninguém, se tivesse uma maneira do país, né, a BNT não é uma estatal, né? A BNT aham, é uma empresa privada, ela não tem fins lucrativos, mas ela é privada. Ela vive, ela só sobrevive com o que ela recebe, tá certo? uhum, O, metade do que a BNT recebe de pagamento é por certificação, é uma parte do negócio, a outra parte é recursos e a outra parte é norma, né? Se você E as normas de engenharia, por exemplo, elétrica, elas vendem uma barbaridade, tá certo? Né? Elas são um revenue como é que se diz, um faturamento significativo, não é pouca coisa, tá certo? Você não uhum, pode. A PR 2030 de SG, tá certo? Tem dado faturamento para a BNT significativo. Já houve, o presidente Maio tem negociado com o governo, e não é muito dinheiro, não. Estamos falando aí de 10 milhões por ano. Se o governo não fizesse esse aporte na BNT, as normas todas seriam de graça. uhum, O que é 10 milhões para o governo federal, tá certo? Aqui é um país que gasta tanto dinheiro com tanta coisa, né? Todas as normas seriam de graça, não só essa. Aquele catálogo todo que você tem que pagar para poder adquirir. Mas realmente a norma no mundo todo é cara e não é barata, tá certo? Ela é uhum. uma norma da ISO mesmo, custa mais de US$ 200, tá certo? No Brasil até que tem algumas normas da BNT já está disponibilizando de graça. As normas, por exemplo, de trabalho técnico, os TCCs aí, até tinha uma comunidade. Eu odeio a BNT por causa das normas de TCC, né? As normas de trabalhos, teses, etc., os trabalhos acadêmicos, né? Os alunos odeiam, né? Então, é uma comunidade interessante. Eu odeio a BNT. Então, o, essas normas, algumas delas já estão disponibilizadas de graça, né? Aham. As normas de acessibilidade já estão de graça, né? Então, algumas normas já têm é, é, parcerias que permitem viabilizar. Mas eu acho também que deveriam ser de graça mesmo, até porque se você der um Google na internet malandramente, você vai achá-las de graça, né? Nossa, então, tá entendido, né, Dagnino? É uma questão de viabilizar, né, vamos dizer assim, a disseminação, a produção, né, até a impressão de normas, então tá claríssimo aí. Voltando ao tema do ESG, você já comentou um pouco, né, vamos dizer assim, os eixos E, S, G, talvez com pesos diferentes, mais fortes sempre para o eles já existiam, né, como requisitos e até como conceitos, né, éticos mas hoje o tema ESG ele ficou junto, né? A própria, né, o termo ESG, né? Em termos de qualidade, de normas, como é que você vê isso, né? Podem ser integradas ou estão só juntas três letrinhas, mas de fato continuam separadas? Essa é a pergunta. É, primeiro, eu acho que o ESG ele foi desvirtuado, né? O ESG ele não é sinônimo de sustentabilidade. Esses conceitos de sustentabilidade e de responsabilidade social são conceitos densos, né? Sustentabilidade você se compromete a deixar para a próxima geração, né, todos os bens ambientais que estão hoje. Uhum, Responsabilidade social, uma relação ética com seus públicos de interesse. São conceitos complexos, não são conceitos fáceis, né? O mercado financeiro, dadas as pressões internacionais por questões sociais, trabalho escravo, sobretudo aí as grandes imigrações aí na Europa, tal, começou a ter essa preocupação com esses indicadores. Então, o mercado financeiro criou, né, basicamente alguns critérios para que as empresas, quando vão pedir dinheiro no mercado financeiro, os grandes bancos, né, internacionais, né, de fomento, eles possam ter alguma garantia de que as empresas têm indicadores nessas três áreas, né, mínimos que garantam que não estão emprestando dinheiro para uma bilolado, para uma empresa depredadora, uma empresa destruidora, certo? E assim esse é o conceito de ESG, né? uhum, Basicamente reporting, né? Basicamente é relato de suas atividades. Ou seja, não tem nenhum vínculo com performance, quer dizer, tem diretamente, mas sim. ele não diz como fazer, né? Ele não diz como fazer, né? Ele não te dá os caminhos, né?
E, por isso mesmo, é um conceito mais simples, né, do que você ter que cuidar do relacionamento ético com o produto de interesse, né? Proteções, governança, cuidados com suborno, corrupção, relação com o governo. Olha quanta coisa complicada tem nisso aí, tá certo? Uhum. Então, e aí, é claro, as organizações e aí os CEOs, inteligentemente, começaram a pegar o discurso do ESG e incorporar nas organizações como se fosse sustentabilidade, né? Aí, numa agenda de inclusão de homossexuais, por exemplo, ou de mulheres, o cara pinta uma máquina, uma agrícola de rosa e diz que está fazendo inclusão social, certo? Ou por exemplo, distribui alimento para a sociedade, para pobre, e diz que está contribuindo com o desenvolvimento do país. Quer dizer, essas mentiras, tá certo, que são possíveis no SG, não passam no crivo da sustentabilidade, não passam no crivo da responsabilidade social, né? Então, houve uma. Eu não estou criticando o SG, tem uma importância fundamental, porque ele levou a discussão para o nível de dinheiro, né? Para quem Uhum. dá, o que despertou aí uma enorme preocupação. As empresas se mobilizaram, isso é legal, não estou contra. Mas eu estou Uhum. contra, e a ISO está tentando fazer é dizer: peraí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Vamos fazer indicadores legais, consistentes, que descrevam atividades de fato integradas com a sua empresa, que demonstrem que as coisas estão caminhando de maneira coerente. Porém, não vamos esquecer que existem coisas como desempenho ambiental, né, prevenção da Sim. poluição, né, que são que é não corrupção, que é não propina, que são conceitos também importantíssimos que, entretanto, não estão conectados ao ESG, né? Então, Uhum. esse é o papel da ISO hoje, é colocar um pouco de moderação nessa discussão. E já estou dando aqui de primeira mão, porque a decisão foi hoje. Vão ter três workshops mundiais para discutir ESG. Eu sou Legal. um dos presidentes desse processo e está aberto para os brasileiros participarem, né? Uhum. Assim que sair a programação com datas tal, eu vou te passar para quem tiver interesse de participar das discussões sobre ESG mundialmente possam ter acesso às discussões da ISO. Vai ser aberto para todo mundo a participação. Tem um tema que eu já ia te perguntar, mas houve duas intervenções também querendo saber sobre isso. O tema da inteligência artificial, né? Quer dizer, é inexorável, irreversível, né? Em vários níveis, né? Até, né, no processo normal de obtenção de informações, etc., até questões mais subjetivas de segurança. E claramente a inteligência artificial, embora lá na origem programado por seres humanos, mas é uma, é uma ferramenta totalmente adaptável, ela se adapta, se adequa, né? Como é que a qualidade trata isso? Já falou um pouquinho, né? Como é que vamos assim, tenta regular, se é que ele pode falar isso, um ambiente totalmente dinâmico. Talvez eu estou falando besteira, mas é o que muitos, né, veem de fora. É. Não, essa preocupação ela já está dentro do TMB e já Uhum, existem comitês estudando isso. Eu até falei isso no começo rapidamente, os comitês SMARTs, né? uhum, Smart Standards, são comitês que vão tratar de linguagem de máquina, incluindo aí a parte de inteligência artificial. Tem um comitê já estudando isso que é da agricultura, né? Que é a questão de monitoramento via drones, né? Então, esse comitê já está discutindo como que as normas podem ser aplicadas remotamente, né? Porque ter todo o monitoramento da agricultura em breve vai ser feito remotamente. Inclusive, essa questão do drone não é só mapear e medir, ele vai indicar a quantidade de defensivo que você vai colocar, vai dosar toda a fertilização, enfim, é todo um processo de inteligência, né, que em breve, quando tiver isso já bastante evoluído, você praticamente apertar o botão e deixar a agricultura trabalhar sozinha, as máquinas, né? uhum, O Brasil tem muito interesse nisso, né? claro. Então,
a preocupação, por enquanto, ainda é técnica, né? Eu sei que existe uma preocupação ética, né? De como que isso pode acontecer, né? Isso existe desde a época de 2001, Odisseia no Espaço, né? Quando eu era Aham. garoto, eu tinha o maior medo daquele filme. Eu não sei por que eu tinha medo daquele tal do HAL. Mas essa discussão da ética, ela ainda não chegou lá. Nós estamos discutindo ainda como que as normas vão ser transformadas em linguagem de máquina e como é que isso pode ser integrado por meio de inteligência, né? Então, é uma discussão fascinante, porque não é só a ISO, tem a ISO e a EEC. A EEC é a normalização ligada ao ramo eletrotécnico. Você que veio da área da Siemens deve Aham. lembrar bastante. São duas instituições que são separadas, mas são irmãs. Então, existe uma reunião anual das duas juntas, que vai ser no Canadá, de novo no Canadá, não, desculpe, em Genebra, em junho. Eu estarei presente e depois aí eu posso passar aí o que é que foi discutido. Esse é um assunto emergente lá, então ainda não tem muita informação, porque também ninguém sabe direito, essa é a verdade. Está todo Uhum. mundo um pouco perdido nessa discussão, né? Eu vou puxar um tema que você resvalou hoje, que eu anotei aqui, o tema né, da, da agressão, né, da violência contra mulheres. Você Legal. falou até que, né, números alarmantes, crescentes, de repente até crescentes, porque hoje o acesso à informação é bem maior. Você pode até ver também, né, número de mortes, né, de assassinatos. Acho que 95% são homens, né, que matam mulheres, etc. Mas nós temos visto aí, né, várias ações, né, vamos dizer assim, de processos e de capacitações. Acho que essa semana passada teve, né, uma capacitação para o comércio, né, naquele protocolo Não Se Cale, né? Tem gestos que se deve fazer, até as boates tem, como foi na Espanha lá, né? Segurança, sistema de câmeras, até salas, né, de socorro, vamos dizer assim. Mas você comentou numa ISO, né, que eu vi aqui, a norma de combate à violência contra a mulher. Você, não sei se você chegou a se envolver, mas você tem como dar um exemplo? O que seria né, um artigo dessa ISO? Em que sentido ela ajudaria? Onde é que ela é aplicável? Não sei se eu, né, não te Não, existe. antecipei. Apareceu agora essa pergunta, me interessou bastante, porque eu sou casado com uma mulher, tenho duas filhas, então é uma preocupação constante, né, que eu tive, né, eu tenho nesse sentido. Aí me interessou bastante essa norma. Uhum. Eu estou até abrindo aqui o computador que está aqui do meu lado para poder ver se eu participo, eu liderei esse processo no Brasil, a pedido da BNT, junto com o Eduardo Santiago e com a Ah, Karina, né? legal. Então, me dá só um segundinho que eu já Não te tem dou aqui. problema. O que Tranquilo. acontece? Como é que está isso? Foi feito no Brasil uma comissão, né? E eu participei dela. Tinham dois homens, eu e o Edu, o resto todo mundo. Aliás, tinha também um outro, o- um colega da norma de governança. Aham, Mas legal. o que aconteceu? E a maioria eram promotoras, juízas, né? O pessoal da Nós por Elas, é uma ONG aí, da Luísa Brunet, ligada Eu aí vi, com, nós por elas. né, Aham. Nós por Elas, participaram dos debates e tal. Então, nós discutimos o que fazer e o Brasil propôs na ISO a primeira norma de certificação, é uma MSS, né, certo? Para Certificação. certificação, para como que as empresas podem ajudar a combater a violência contra as mulheres. Então, não é uma norma de combater, qual é o papel das organizações nisso, tá certo? E as discussões foram absolutamente 2, 3 meses de discussão de como fazê-lo. O, e a conclusão é que podem fazer muita coisa, como, por exemplo, a preparação por meio de treinamento, né? Uhum, a, a divulgação de uma política, né? Não só internamente, mas de conscientização para a família, para casa, tá certo? aham, Deixar claro que qualquer violência ou assédio que leve à violência dentro da empresa já existem regras, mas que uhum, fora da empresa será considerado, por exemplo, como uma transgressão disciplinar, né? uhum, E toda a preocupação para demonstrar que isso não é aceitável daquela organização, né? E uhum, aí, para uhum. isso, e para isso se usam os métodos da qualidade, né? Da qualidade expandida,
que é Que uma legal. política, né, objetivos e metas, né, análise pela administração, né, auditorias, né? Então, essa é a intenção. O nome da norma é Boas Práticas em Combate à Violência contra a Mulher, requisitos, né? É o título Uhum. da norma, tá certo? O escopo, requisitos de boas práticas em combate à violência contra a mulher, com o propósito de reduzir as estatísticas de violência contra a mulher. E aí tem justificativa, tem toda a numerologia, né? A Uhum. quantidade de pessoas que foram sofrendo de violência, né? Fazer certificação para empresas, né? Ou Organizações, orga- né? organizações, Organizações, geral. Pode ser um comércio também. o comércio pode ser, quando o governo age como empresa, também pode ser Sim. dentro da Algo, órgão é. governamental. Uhum, uhum. Vamos lá, então, quais são os itens, tá certo? Os itens, primeiro, itens clássicos, né? Escopo, referência, termos, definições. Aí vem o item 4 é o contexto, né? Uhum. Aí o 4.1 seria entendendo o contexto da organização, assuntos internos, externos, assuntos globais, entendendo as necessidades das partes interessadas. Aí você tem que ir determinando o escopo do seu próprio sistema, de como é combater a violência contra a mulher. Uhum. Aí vem o sistema de gerenciamento contra a mulher, né? Forma de violência, como que ter os links entre a vítima e a organização, como as vítimas podem se comunicar com a organização, a liderança e compromisso aquelas famosas comissões de alta gestão, né? Do órgão de governança e do top manager, que sejam as políticas, quer dizer, de documentos que são nucleares para isso, Uhum. regras de responsabilidade, é, é, cultura na prevenção, política de prevenção, planejamento, aí vem o clássico da gestão da qualidade, né? Levantamento de riscos e oportunidades, né? Objetivos, planejamento, né? Depois gestão de recursos, competências, comunicação e as operações. Plano de controle, prevenção, detecção, ação corretiva, suporte às vítimas e parcerias com entidades sociais, né? Ah, Basicamente legal. seriam, como você pode ver, é uma norma clássica da qualidade expandida, né? E As, aplicada num tema super atual e, super né, atual. muito bacana, muito interessante. Se a pessoa perguntou onde é que a gente pode obter, etc., aqui, acho que ela Não, não eu está passo para publicada Patrícia. ainda, né? Não, mas não tem assim tanta confidencialidade, não é uma coisa secreta assim, não. Só para então convergir, né? Já estamos aí passando o horário, você tem aula também. Se quiser, né, comentar alguma coisa ao final desse tema da qualidade expandida, a gente fala muito do, como é que é, do mundo das empresas VUCA, né, voláveis, como é que é, voláteis, ambiente, né, de incertezas, complexos, né, e ambíguos. Então, esse contexto, né, da qualidade expandida é interessante, vai muito além do que a gente conhece, né? De qualidade. Se você quiser comentar alguma coisa, algum resumo final, coisa que você acabou não falando nesse bate-papo, fica aberto aí a palavra para você. Esse mundo da normalização é um mundo apaixonante, né? Eu comecei a participar dele em função da época, a Bahia Sul ter sido a primeira empresa certificada na BS 7750, que virou 14 mil, a empresa ficou muito conhecida por causa disso, e é uma coisa que realmente é um vício. Você começa a discutir, a entender e ver a complexidade e como é que isso se expande internacionalmente, né? Eu só sinto, e isso é mesmo uma coisa que eu fico triste, de não perceber, até você comentou, a contrapartida da sociedade brasileira do alto escalão. Porque Isso. nós Uhum, todos aqui, tá certo? Somos viciados disso também, tá certo? Somos apaixonados e sabemos da importância disso uhum, uhum. internacionalmente, né? Mas às vezes você chega lá, vai falar com um CEO e tal, poucos têm a sensibilidade de entender que isso aí vale grana, que isso aí é de uma importância Sim. fundamental. Eu posso citar um desses poucos, o meu ex-chefe, a quem eu tenho uma grande admiração, o Maciel. Antônio Maciel, que foi
meu presidente, ele veio da área de qualidade, né? Ele veio da Petrobras, do movimento da qualidade. Então, ele era engenheiro de qualidade. Então, ele tinha isso tudo na cabeça, ele tinha essa Aham, aham. percepção. Ele ganhou o PNQ em É. 2001, em 2008, uma vitória com pontuação. Naquela época, quase 800 pontos. É um cara realmente que tinha essa. Mas são raros, cara, pessoas. Não, claro. São raras. Né? A visão financeira do tal do SG, a visão financeira ainda é predominante. E, É. infelizmente, não percebe o link que tem isso tudo e a questão Direto, financeira é. direta, né? Na veia. Né? Mas, por outro lado, eu acho que eu percebo que puxado, e aí desse o mérito, as questões do SG aí, do financeiro, né? As discussões voltaram a ser de novo interessantes. Né? Uma discussão como o Congresso sobre SG consegue lotar hoje em dia um auditório para se debater, né? Embora com conceitos errados. As pessoas vão falar de estabilidade, mas pelo menos está se debatendo o assunto. Né? E em Uhum, breve, com os workshops da ISO, isso vai virar uma norma ISO. Né? Então, aí voltamos de novo para a questão internacional e tal, de regras. Então, uhum. mas, olha, a minha crença, como engenheiro de qualidade que eu sempre fui desde o princípio da minha carreira, é que de fato, a gente pode dizer que nós ganhamos essa batalha. A qualidade ela se expandiu de tal modo que ela se integrou na gestão, como você pode ver, de violência contra a mulher, feita por advogadas, tá certo? Por promotoras, por juízes. Esse grupo que discutiu isso aí era formado por juízes e promotora. Quer dizer, essa linguagem, que é a linguagem nossa, né? Desculpe outras profissões, mas basicamente de engenheiro de qualidade, essa é a Aham, verdade, aham. né? Ela internalizou devido à sua eficiência. Não é porque é boazinha, é porque a sua eficiência é comprovada. Né? O PDCA deminiano mostrou ser eficiente e depois virou DMAIC, e depois virou todas essas técnicas de inteligência artificial, mas todas têm o fundamento básico do PDCA. Uhum. Então, eu fico muito feliz de ter participado com você, o Dagnino, está aqui também, eu vi rapidamente aqui o grande Cesarino, meu grande amigo, que saudade, cara, do Cesarino, gente da mais alta competência, um irmão aí, ele era um... Há pouco tempo casou o nosso amigo o Gugu, que foi da fundação, nós tivemos junto há algum tempo, já tem mais de 20 anos, eu estou dizendo há algum tempo. Então, é sempre bom rever aqui esses dinossauros da qualidade e achar que no final nós ganhamos essa batalha. A qualidade ela se entranhou na sociedade e se expandiu. Então, eu acho que somos vitoriosos. Mas 10 anos, viu, Ronaldo? Eu não quero ser aqui hoje alarmista, mas 10 anos nós não estaremos mais, estaremos já aposentados dessa função, mas Aham. outros virão continuar essa luta aí, de modo que os conceitos do MEG continuem perpetuando a Legal. sociedade mundial. Né? Tá bom. Você chamou o Cesarino de dinossauro da qualidade, que 10 anos a gente vai ser fósseis da qualidade, né? Mas a qualidade vai continuar evoluindo, com certeza. Bom, Jorge, obrigado aí pela participação, foi muito bacana, foi bastante, né? Acho que foi interessante, abordou vários temas diferentes, o tema da mulher também acho super atual e super importante. E, né, para terminar, eu queria agradecer novamente aos patrocinadores, né, a FEComércio, Rio Grande do Sul, o MS Competitivo, Excelência Santa Catarina, né, MS Competitivo no Mato Grosso do Sul, e também a ABQ, né, o Dagnino está aqui, e queria só já antecipar, dia 18 de abril nós vamos ter um novo entrevistado, o próximo entrevistado, que é o Marco Lage, que é o prefeito de Itabira, Itabira que foi a primeira cidade onde nós aplicamos o modelo para municípios, chama de MEG municípios, o próprio Cesarino que está aqui nos ajudou a desenhá-lo, então o prefeito estará aqui não só para falar em temas gerais, o que é gerenciar uma cidade, mas também quais foram os ganhos, né, que ele enxergou na hora que ele decidiu e acompanhou a implantação aí do MEC. Então, quero agradecer a todos, né, na linha do PDCA né, do feedback, por favor, nos mandem
nos mande aí reflexões ou sugestões de melhoria que a gente vai tentar incorporar, né? Sempre há uma outra sugestão que tenta incorporar para as próximas edições. Então, Jorge, obrigado de novo, a nossa equipe Patrícia, a todos que participaram direto e indiretamente. Desejo aí bom final, né, final da semana, com a sexta-feira, e nos vemos daqui 2 semanas de novo. Jorge, Valeu, abração a galera. todos aí. Foi um Obrigado, prazer. Patrícia. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Tchau. gente. Valeu.